Quem está aqui, Alô, a Gaza, Renato, Maurício, Flávia, Igor, Messi. Olha, doutor Igor aí. Hoje à noite a gente vai falar com o Igor, hein, gente? Isso aí, Igor. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo mais tarde. Conhece o Igor ainda, quem não sabe, o Igor ele é expert gold aqui da comunidade. Meu atinge um nível aí muito, assim, muito satisfatório, né, para a comunidade inteira. Isso é fenomenal. A gente vai trocar ideia com ele, ele vai explicar para a gente algumas questões, como a gente vai fazer para se comunicar com os players desse mercado, com os atletas, com os times, com os organizadores de eventos e tantas outras pessoas que fazem parte aí desse mercado. E a comunicação, quando ela é fluida, a gente tem uma chance muito grande de conseguir trazer os clientes, viu? Então, eu acho que vale muito, muito, muito a pena assistir. Inclusive, conversei com o Igor aí no final de semana, que ele pegou um processo é, bem difícil e bem delicado contra o Corinthians. E, Igor, eu estava vendo, cara, isso daí repercutiu muito grandemente na imprensa. Saiu na Globo Esporte, né, no portal, e depois o portal do Globo Esporte foi lá e anunciou isso. E o portal da Globo anunciou, gente, na rede televisiva, né? Então os repórteres foram debater esse caso do Corinthians, porque o Corinthians reuniu ali vários problemas, né, ao longo dos últimos anos aí, especialmente nos esportes eletrônicos, e cara, isso dá uma repercussão, assim, um nome gigantesca. O nome roda por aí, e as pessoas sabem que você advoga, e, enfim, todo mundo pergunta. E aí você multiplica de forma, assim, muito rápida e exponencial a tua rede de contatos, né? E isso reflete aquilo que a gente sempre fala, que é a multiplicação dos honorários. Esses casos de grande repercussão que saem na imprensa, a gente vale muito a pena se atuar. Não é fácil, é difícil, especialmente fazer uma interlocução com a imprensa, a gente sabe que não é fácil, né? O Igor vai falar isso daí para a gente hoje à noite também, a gente vai bater um papo com ele sobre esses casos, sobre faturamento do mercado, acho que vocês vão curtir muito. Bom, hoje eu cheguei aqui cedão no escritório, cheguei, queria te às 6 horas, gente, e teremos polêmicas, Igor, teremos polêmicas. Cheguei bem cedo aqui no escritório hoje, segunda-feira eu gosto de chegar cedo, tem muita coisa para fazer. Hoje eu não... Muita gente me pergunta, né, mas você não usa mais terno? E aí, cara, o que você faz, né? Eu uso terno, gente, mas eu uso terno, assim, quando eu vou para reunião, quando eu tenho algum atendimento diferenciado importante para fazer, quando eu tenho audiência, aí eu uso terno. Eu tenho usado por dois motivos. Primeiro, porque eu não fico tanto de linha de frente hoje com os clientes, com as audiências. Eu acabo delegando, a pessoa no escritório faz. Esse é o motivo pelo braço ainda engessado aqui, todo logo passa, mais uma semana de gesso eu tiro ele. E por esses dois motivos eu não tenho usado tanto o terno, porque o terno não passa com qualquer cor. Então, é por isso que eu não tenho usado. Mas, ó, nossa aula aqui de hoje, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei até onde eu cheguei, como é que eu iniciei nesse mercado dos games, dos esportes eletrônicos. E, assim, gente, eu confesso que a minha história, não me importa em contar um pouco da minha história, mas eu elegi esse tema porque muita gente pergunta. As pessoas se inspiram, as pessoas querem saber o que você fez, e eu compartilho isso, não tenho, assim, dificuldade ou problema nenhum, tá? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha trajetória nesse mercado, na advocacia. Não tenho nenhum padrinho, não tenho pai, não tenho mãe que, enfim, vieram da advocacia. Eu, de fato, comecei porque, enfim, eu achei que o direito seria uma boa aqui para mim, né? Então, comecei lá atrás com dificuldade, como a maioria das pessoas que começam. Não que as pessoas que tenham, por exemplo, um pai, uma mãe, ou já tenham um escritório para trabalhar, para atuar, não tenham dificuldades. Tem dificuldades, mas as dificuldades são outras, né? Especialmente num período de transição. Quem tem escritório, por exemplo, trabalha no escritório do pai, do tio, da família, ou de alguém que, enfim, seja algum conhecido, tem outras dificuldades nesses períodos de transição, porque, por exemplo, imagina o seguinte, você pega os clientes que são do escritório, clientes que estão lá há bastante tempo, né? Quando eles percebem que há uma transição entre, sei lá, pai e filho, esses clientes eles ficam meio reticentes, porque eles não depositam no filho a mesma confiança que depositam, por exemplo, no pai. E o filho precisa reconquistar esse cliente, né? Então, assim, as pessoas têm outras dificuldades. A dificuldade de começar é uma, a dificuldade de manter e perpetuar o escritório é outra, né? Então, a gente tem essas dificuldades. E a gente tem uma outra dificuldade, que são aquelas pessoas que já estão no escritório, elas querem sair do escritório e querem começar a sua própria, o seu próprio voo solo, né? É uma dificuldade também.
Então, eu vou contar para vocês qual foi aqui a minha dificuldade, mas eu quero que vocês entendam que existem várias dificuldades em vários. Inclusive, tem as dificuldades da pessoa que, por exemplo, saiu da faculdade e não conseguiu ter contato nenhum durante a faculdade com processo judicial, com escritório de advocacia, e para começar na atividade também é muito difícil. Então, a gente tem várias dificuldades em várias vertentes. Você precisa escolher qual que é a sua dificuldade. Qual é a dificuldade que você tem nesse momento, para que você se conscientize dela, comece a galgar o seu caminho. Como é que eu comecei, como é que isso surgiu na minha vida? Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a procurar estágio. Assim, na minha época era muito mais fácil de conseguir, porque a gente não tinha processo judicial, porque a gente não tinha softwares jurídicos que pudessem fazer o controle de prazo, a gente não tinha inteligência artificial. Então, quando eu comecei, para que os escritórios precisavam dos estagiários? Os escritórios precisavam para que eles servissem de um office boy. Então, você percorria, por exemplo, aqui onde eu moro, na capital de São Paulo, eu percorria, assim, 20 fóruns durante a semana. Tem os fóruns regionais, aí tinha, sei lá, a Justiça do Trabalho, que tinha 4, 5 prédios espalhados por São Paulo. Eu tinha que correr para fazer as petições, levar os protocolos, né? Durante um dia, eu ajudava a montar a petição. A gente pegava esses papéis, e era papel mesmo, gente, assim, era petição de papel, se imprimia, e aí o advogado mandava para você, você tinha que pegar a petição, ver se estava tudo certinho e tal. Se tivesse certinho, você ia lá imprimir. Só que eram aquelas impressoras que eram arcaicas, né? E, enfim, aí a gente tinha que arrumar. Se saísse errado, o cara riscava tudo, pelo menos o advogado que era meu chefe, riscava tudo e falava, não, imprime de novo. Aí eu tinha que imprimir tudo de novo. E aí eu grampeava, separava, porque no final do dia eu tinha que pegar todo aquele bolo de petição e levar para fora. Ou para distribuir, para fazer um protocolo. E era assim que funcionava. E eu aproveitava para ver os processos que estavam lá em andamento. Então você tinha que pedir o número do processo lá para o cartorário trazia para você, e aí você anotava. Na minha época também não tinha câmera fotográfica, não tinha scanner, né? Depois é que eu consegui um scanner que parecia tipo uma canetinha assim, né? E aí você pegava o scanner e passava na folha de papel, você passava assim na folha, escaneava. E aí você chegava lá no escritório, plugava no computador e quando você via no programa, saía tudo torto, tudo errado. E você tinha que botar fora. Cara, era um desespero, tinha muitas dificuldades nesse sentido. Mas os escritórios precisavam de gente que fizesse isso. E você aproveitava, porque no caminho do fórum, você ia além das petições. Você chegava no fórum, você lia o processo. Nunca ninguém senta do teu lado para te explicar, olha, isso daqui é um processo judicial, aqui tem a qualificação das partes, aí abre o processo, olha, isso daqui é uma petição inicial, né, aí tem termo de juritada, tem a citação, que sai uma da citação, tem que requerer jurídicos para fazer a citação, ou por oficial de justiça, tem a postagem. Ninguém senta para explicar isso. E é uma dificuldade. Quando você tem a oportunidade de ver isso, é muito positivo. Quando você não tem, é mais difícil. E eu comecei exatamente assim. Eu comecei com essa dificuldade toda. Primeiro porque, assim, gente, eu comecei a fazer direito porque eu ganhava uma bolsa. Essa era a grande verdade. Meus pais, eles não tinham dinheiro para me pagar uma faculdade. E eu consegui uma bolsa. E eu resolvi fazer o direito, né? E logo no comecinho, eu fui lá e consegui um estágio. E o estágio era mais ou menos dessa forma. Quando eu comecei trabalhar, o advogado era muito o Dr. Walter, eu me lembro até hoje, né? Foi assim um professor na minha vida, mas ele era muito rigoroso. Então tudo que eu fazia, assim, ele queria assim com absoluta perfeição. Então eu aprendi a fazer isso, né? Com absoluta perfeição, e tentava fazer sempre desse jeito. E aí quando eu ia pro estágio, né? Eu começava de manhã, termino umas 9 da manhã, chegava, saí lá às 18 horas, 19 ia para a faculdade, e foi assim a minha vida durante 5 anos de faculdade. Quando eu estava no quarto ano, eu mudei de escritório, né? Para um outro escritório, que era maior, ficava na Avenida Paulista, e da mesma forma, ele tinha muita coisa para fazer. Só que nesse escritório, eu viajava muito, né? Tanto quanto eu estava como estagiário, quando depois eu me formei, eu continuei viajando para fazer audiência e tudo mais. Então, enfim, eu reuni uma bagagem, né? Na advocacia, eu vi como é que funcionava os escritórios. Porque, gente, tem gente que, quando não teve contato, tem dificuldade, por exemplo, na arquivologia. Não consegue, por exemplo, atender um cliente, abrir uma pasta, codificar a pasta. A pasta tem que ter um código, você tem que ter uma organização, né? E essa organização é que vai te trazer ali um tempo lá no futuro. Porque se você se perde, você não tem uma organização aqui na codificação de pastas, da arquivologia, isso te traz um problema na gestão do escritório. Né? Quando você abre um escritório, quando você começa a atuar, hoje você tem um zilhão de facilidades. Antigamente você não conseguia sair do escritório e acessar o servidor, porque o servidor não dava para acessar remotamente. Hoje você tem o Google Drive, você tem a nuvem, você abre todas as suas pastas na nuvem.
né? E hoje no escritório que a gente faz assim, a gente tem backup, a gente tem servidor físico, mas também tem um servidor aqui, aí que aí nuvem, isso facilita muito a nossa atividade. Então, eu comecei mais ou menos assim, com essa dificuldade inteira. E aí eu vim galgando. Quando eu me formei, eu tive a outra dificuldade que o grande mercado tem, que é você sair do estágio, terminar a faculdade e você se sente absolutamente perdido, perdida. Você não sabe para onde você vai, que caminho que você vai seguir. Essa é a grande dificuldade. Porque, cara, imagina o seguinte, você fez 5 anos de faculdade, seu pai pagou a faculdade para você ou você conseguiu uma bolsa. Você não tem como errar. Se você entra no mercado e você dá errado, você não consegue pagar suas contas, você vai para o fundo do buraco. Gente, a família, os amigos, as pessoas, elas veem isso, elas sentem isso, e elas criticam a gente. Ainda que de forma velada, mas elas olham para você com um olhar crítico. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Os meus pais, embora eles não tenham tido dinheiro para me dar uma condição melhor, né, durante a minha fase da juventude, eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu fosse fazer. Mas quando eu saí da faculdade, saí do estágio, falei, pai, eu vou empreender, vou ter o meu próprio escritório de advocacia agora, um sócio. Ele ficou feliz. Ele falou, pô, tem todo o meu apoio, parabéns, vai lá, segue em frente. E aí a gente começou o escritório. Só que é muito difícil começar o escritório, cara. São muitas dificuldades, né? A gente vai passando assim por zonas sazonais. Que a gente pega assim um momento que você fala, pô, que legal, aqui deu um up, aqui eu tô respirando bem, acho que vai vingar. Aí de repente, puf, você não fecha com nenhum cliente e um mês fechou negativo. É difícil pra caramba. E aí, quando eu cheguei o momento da advocacia, na minha advocacia, né, no meu empreendedorismo, eu falei assim, cara, eu preciso mudar, preciso fazer algo diferente do que o mercado está fazendo, senão eu não vou sobreviver. E aí eu fui buscar algo que eu pudesse fazer diferente. Aí eu falei, cara, eu vou nichar, eu vou para tecnologia. E aí tecnologia não era o suficiente. Eu tinha que nichar ainda mais. E aí eu comecei a pesquisar, procurei um curso de vendas, comecei a entender como funcionava a venda no serviço jurídico. E aí fiz um curso de vendas, enfim, foi caro, eu usei todo o resto do dinheiro que eu tinha, a minha reserva, né? O curso, assim, agregou muito pouquinho. Mas esse pouquinho foi o diferencial, foi a chave que virou na minha cabeça. Falei, é isso que tem que fazer. E aí eu nichei. Aí eu fui para a advocacia, para o entretenimento e para tecnologia e para o entretenimento. Que foi aquele nicho que eu achei. E eu falei, cara, games aqui, esse mercado está crescendo muito. Né? Isso era 2008, 2009. Faz 15 anos praticamente isso. E aí eu cheguei para o meu pai para falar o que eu ia fazer. Eu ia trabalhar com games. Aí ele veio a chicotada, né? Ele falou, mas você tá maluco? Isso não é mercado, advocacia não dá certo assim. Meu pai não era advogado, né? Mas ele falou, enfim, ninguém acreditava. E você, apesar de carregar nas costas toda essa dificuldade que a advocacia já te proporciona, porque não é uma profissão fácil, você ainda recebe críticas dentro do seu ambiente familiar, você não recebe apoio de amigos, você não recebe apoio de praticamente ninguém. E, cara, isso é muito difícil. Mas aí eu mergulhei fundo. E aí eu comecei a fazer tudo o que eu podia fazer sem medo de errar. Eu comecei a escrever texto, eu comecei a enviar portfólio físico, fazia uma carta de apresentação do meu escritório, eu pegava eu pegava um envelope, eu colocava tudo em envelope, e eu enviava para as empresas de tecnologia voltadas a games, a entretenimento. Comecei a enviar um monte de portfólio, fiz uma rede social, comecei a trabalhar na rede social. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para que as pessoas me vissem, me encontrassem ali naquele mercado, aquela zona cinzenta de gente apertada, de pessoas que estão lá se esmagando para conseguir, né, um processo judicial, um cliente, né, uma consultoria. E deu certo. Uma das empresas que respondeu a gente foi uma empresa que está no escritório até hoje. São 15 anos de relacionamento e é uma empresa de games. A gente acompanhou o nascimento dessa empresa, a gente acompanhou o crescimento dela e depois a gente acompanhou ela descendo. Ela se mantém no mercado, lógico, tem muitos outros jogos, muitas outras empresas que vieram no Brasil, mas ela continua no mercado. Tem seus jogos licenciados e tudo mais. E durante esse percurso inteiro que a gente prosseguiu aqui nesses 15 anos, cara, eu vi muita coisa acontecer. Eu vi empresas de fora vindo para o Brasil, elas queriam estabelecer sede aqui, e outras queriam apenas licenciar jogos, para que tivessem servidores aqui, e as empresas que licenciavam jogos, né, pagassem royalties para essas empresas desenvolvedoras.
E, enfim, eu comecei a trabalhar. Acho que as ações que eu mais trabalhei, a natureza de ação que eu mais trabalhei na minha vida durante os anos todos, foi ações de banimento de conta. Que assim, a gente pegava em massa, era muita coisa. Ocorre o banimento, a empresa vai lá, ocorre uma infração, né, no jogo, a empresa vai lá e bane. E aí, depois do banimento, o usuário vai lá e perde itens. E, cara, quando a gente fala isso, quando eu falo isso, as pessoas, elas pensam assim, ah, mas é um bloqueiozinho de conta, isso, enfim, não me parece muito interessante. Talvez não dê tanto dinheiro. Quando você está pela empresa, talvez dá. Mas quando você está pelo consumidor, talvez não. E olha que legal. Só para vocês verem. Quem não viu o meu story de hoje de manhã, please dá uma olhadinha. Teve um cara que entrou em contato comigo, ele tem 65 mil seguidores. Ele falou assim, ó, boa noite, meu amigo, gostaria de saber se cabe recurso em uma causa. Eu comprei um posto de gasolina em um jogo que se chama GTA RP, custou R$ 400. Porém, eu viajei e justifiquei uma das plataformas que iria passar dias sem jogar. Quando eu voltei, perdi o posto porque eles venderam para outro player. E justificaram dizendo que na cidade o posto não podia ficar fechado por 7 dias, porque senão as pessoas não tinham como reabastecer. Ou seja, eu perdi R$ 400. Isso daqui é uma dinâmica que existe dentro dos jogos eletrônicos que as pessoas não enxergam. Esse cara está falando de R$ 400. Agora tem outro que vende um item 5 mil. E dentro desse mesmo jogo tem gente que vende itens, mansões, casas, carros de 10 mil, de 30 mil, e as pessoas compram, porque isso é entretenimento. Da mesma forma como as pessoas gastam dinheiro em bingo, gastam dinheiro em cassino, gastam dinheiro com entretenimento, esse é um tipo de entretenimento, é um mercado de consumo. E, cara, quando você pega ações dessa, em massa, você pega, sei lá, 20, 30, 50, 100 jogadores tiveram o mesmo problema, se você cobra R$ 2.000 para entrar com um processo e mais um êxito, ou você fecha, dependendo do quanto você fatura, você consegue fechar em 6 meses, um ano de honorários. E essa é uma visão que eu passei a ter depois que eu comecei a trabalhar com essas empresas. Eu comecei a ver o valor que existia dentro desse mercado. Como é que as pessoas se posicionavam e é que as pessoas acreditavam naquilo, elas viviam o jogo, elas viviam aquele momento, que era um momento de entretenimento. E isso fez com que eu começasse a procurar outros caminhos dentro desse mesmo mercado, a tentar, assim, abrir o leque, sabe? E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a procurar depois os esportes eletrônicos. Quando eu fui numa festa dessa empresa que eu trabalho, que a gente tem ela como cliente, que foi a cliente assim, mais próxima que a gente teve durante muitos anos. Ela fez uma festa de 10 anos de existência no Brasil, né? Isso foi em 2014, mais ou menos. Naquela festa, teve muita gente do Brasil inteiro, assim, do cenário inteiro. E quando eu fui conversando lá com as pessoas, o pessoal falava assim, pô, que legal, o mercado de games está super aquecido, está bombando e tal, mas agora está vindo outro mercado aí, que vai bombar ainda mais. É os esportes eletrônicos, estão acontecendo torneios aqui remunerados o tempo inteiro, e os caras estão tendo problema assim, assim, assado. Como eu conversei, eu falei, cara, mas peraí, isso daí faz sentido. E aí comecei a pesquisar, comecei a entender como é que funcionavam os torneios de esportes eletrônicos fora do Brasil, quem que organizava, como organizava. E aí eu comecei a escrever textos sobre isso. Aí teve um texto que eu escrevi, que um jornalista da ESPN na época viu, o Felipe Félix, e ele falou assim, cara, eu nunca vi ninguém falar e escrever sobre isso. Você não quer compartilhar esse texto para eu fazer uma matéria e tal? Eu falei, claro, pô, fica à vontade, né? Ele foi lá e fez uma matéria. E aí bombou a matéria. A matéria bombou, meu nome bombou, e muita gente começou a entrar em contato. Aí veio as empresas concorrentes, aí começou a entrar uma série de demandas que eu ainda não via naquela época, mas que depois eu comecei a enxergar, como, por exemplo, sei lá, servidores piratas que eram criados. Esse GTRP que eu falei para vocês aqui agora, ele não é um servidor pirata porque a Rockstar permite com que eles existam, né? Mas também ela não, assim, ela é uma situação bem estranha, porque ela não retira, né, não faz nada para retirar do ar, mas também não concorda. Mas está lá. E essa é a relação que ela mantém aí com esses caras que mantêm o servidor de GTRP. E, cara, eu tenho muitos clientes aqui do GTRP hoje que entram com ações trabalhistas, porque esses servidores eles têm que ser mantidos. Tem servidor de GTRP que tem 20, 30, tem 50 pessoas mantendo o servidor ativo. Ele roda 24 horas. E ele roda como uma empresa.
A empresa, ela precisa de propaganda, eles contratam influencers para divulgar o servidor, e dentro do servidor eles criam seus próprios mecanismos, criam seus próprios itens e tem uma compra e venda de produtos lá dentro. E eles faturam muito dinheiro com isso. Olha que louco. Quando você começa a enxergar isso, cara, é isso que te multiplica o honorário. Porque aí você pega um servidor GTA RP aqui, aí você pega uma outra demanda de consumo ali. Aí você pega um time que quer fazer um registro de marca e precisa de uma assessoria mensal, porque ele tem um fluxo grande de entrada e saída de jogadores, porque tem muitos torneios acontecendo, e ele quer criar uma nova line, e aí os jogadores começam a trazer problema, e ele precisa remunerar um advogado para o advogado conseguir fazer uma assessoria mínima ali para ele. E outra hora aparece para você alguns jogadores que saíram de um outro time, entram com reclamação trabalhista. Enfim, tá cheio de demanda nesse mercado que às vezes as pessoas não enxergam, cara. Só enxerga quem vive. Quem tá aqui ouvindo o que eu tô falando. Porque as pessoas jogam, gostam de games, mas nem sempre conseguem enxergar o modelo de negócio que tem por trás. É isso que vai trazendo resultado para a advocacia. Cara, eu estava fazendo aqui de manhã, eu estava fazendo dois prazos, que eu estava, na verdade, sim, os prazos que eu puxei para mim. Eu não deleguei, que saíram publicações. Um para manifestar sobre cálculo as ações do Cruzeiro. Peguei 45 reclamações trabalhistas e eu distribuí para o Brasil inteiro. Eu sempre falo dessas ações, porque, cara, foi muito legal estar nessas ações. Que foram assim, 45 a gente distribuiu de uma vez. Estava todo mundo em fase de liquidação de cálculo, quando o Cruzeiro lá solidariamente e tal. Cada ação dessa está mais ou menos aqui uns 20 mil reais de unidades. Se eu somasse 45, cara, dá mais de 500 mil reais de unidades. Olha que louco. E aí eu estava fazendo uma segunda petição que o juiz pediu para eu me manifestar, porque a gente entrou até eu ia falar dessa situação, uma outra demanda que aconteceu muito, que lá atrás eu não via, mas eu passei a enxergar, que era a criação de servidores piratas. Os caras vão lá, conseguem de alguma forma o código-fonte do jogo, criam servidores desautorizados, que não são autorizados, começam a puxar os consumidores do jogo original, né, em concorrência desleal, e começam a vender itens para esses jogadores dentro do seu próprio servidor. E aí o servidor vai subindo, vai crescendo, 10, 30, 50, 100 jogadores, 200 jogadores, 500 jogadores, 5 mil jogadores, que gastam dinheiro lá dentro. Eu estava fazendo cálculo, e aqui é um processo civil comum, tá? Estava fazendo cálculo aqui, vai dar mais de 1.200.000 reais de indenização. Porque condenou o rapaz aqui a pagar o valor bruto que ele ganhou, que foi 700 mil na época, e os 70 mil reais de dano moral, ainda tem 20% de honorários. Cara, as pessoas falam assim, pô, mas esse mercado não tem demanda, não dá para ganhar dinheiro, não dá para multiplicar. Cara, dá. Olha o Igor aí, cadê o Igor? O Igor aí. Tá aí, ó. O Igor pegou essas ações contra o Corinthians. Foram quantas ações, mais ou menos, Igor? Umas 6, 7 ações trabalhistas? Cada uma tem um valor médio de 30, quase 40 mil, né? Quanto que dá isso? Vamos chutar 30 mil, vai. E vamos supor também que vá dar a condenação total, tá? É só uma suposição, para que ninguém critique aqui depois. Ó, é uma média estimada, tá? Entramos com 5, mas tem outros meninos que querem entrar ainda. Então vamos por aqui, ó. 30 mil vezes 5. O valor total dá 150 mil dessas ações. Vezes 30% de honorários, daria 45 mil reais de honorários essas 5 ações. Fora honorários sucumbenciais, tá? Que daria mais. E outra, são 5 ações que saíram na imprensa, que estão, assim, mexendo com o cenário, sacudindo com o cenário, e que muito provavelmente a empresa vai chegar e fazer acordo, porque quando isso sai na imprensa, a empresa perde patrocínio, a empresa perde credibilidade, perde outros jogadores. Então, a empresa não quer passar por isso, né? E essa é uma manha do mercado. Esse mercado de esportes eletrônicos, como ele está em ascensão, a imprensa fica em cima. A imprensa bate forte nesses times que fazem coisa errada. E aí teve, por exemplo, nesses casos do Corinthians, uma situação muito atípica, quer dizer, atípica, mas é muito comum, né? Que os meninos saíram, cada um da sua cidade, cada um de um estado diferente do Brasil, foram para a Game House, chegaram na Game House, todos de avião ao mesmo tempo, e chegaram lá, não tinha nada preparado na Game House, tiveram que dormir improvisadamente lá na Game Office. E aí chegavam lá, não tinha nada preparado, não tinha comida, não tinha fogão, não tinha nada. E aí, quando chegavam lá, mandavam comida para eles, comida que não sabia de onde vinha, só que não dava procedência, e pegavam uma marmita lá cheia de larva.
Olha que loucura, você está usando material pesado, cara. E tem prova, porque a molecada tira prova. E tem testemunha. Né? São 5 jogadores, 6, 7 jogadores. Não. E foi isso que eu aprendi a enxergar quando eu comecei a atuar. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. Olha lá, tem até vídeo, o Igor falou. Ó, a doutora Luana aí, ó. Tem outra expert Gold. Eu adoro quando os Golds aí estão explicar. Isso é muito legal. A gente falou com a doutora Luana na semana passada. Hoje a gente fala com o Igor. A gente falou com a Lai lá na semana passada. Isso é fantástico. A galera que, porra, atua fortemente aí no mercado, já tem nome, isso é fantástico. E, ó, quando meu nome começou a aparecer nesses lugares, quando eu comecei a ter uma repercussão maior, a gente percebe, cara, que é muito engraçado, né? Porque às vezes você está assim, numa situação, uma zona sazonal, né? Você cresce, sobe um pouquinho, mas de repente você pega uma situação que, puf, o nome bomba. E aí ele desce devagarzinho. Desce devagarzinho. Se você não atua, se você assim, não tem uma prospecção ativa, você parar, ele desce. Mas de repente aparece uma outra situação que, puf, sobe ainda mais. E aí você vê que a zona sazonal, ela não é assim, ela não é perene. Ela vai fazer assim, ó, puf, 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 porque esse mercado está crescendo e você está crescendo junto com ele. Vejam que eu estou falando isso aqui, gente, mas eu não falo que é fácil fazer. Isso requer toda uma técnica, todo um método, toda uma estratégia que você precisa desenhar para que você consiga chegar nesse nível e multiplicar os teus honorários nesse sentido. Vocês nunca vão me ouvir falar aqui que foi fácil, que é fácil, que dá para fazer isso de uma maneira simples, né? Porque não dá. Tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa. A diferença é que se você trabalha com o que você gosta, cara, não tem preço, porque aí você trabalha a qualquer hora, do dia, da noite. E você tem que tomar cuidado, né? Porque você gosta tanto, só que trabalhar muito pode te trazer algumas consequências na saúde, né? Então você tem que ter um equilíbrio. O ponto de equilíbrio é sempre importante, né? Enfim. E quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, era muito engraçado e muita coisa me marcou, né? Muita coisa me marcou, especialmente as críticas. Porque as críticas elas vinham, às vezes elas eram críticas assim até construtivas, sabe? Mas a maior parte das críticas eram críticas assim pejorativas que eram utilizadas realmente para te derrubar, para que você sentisse lá no fundo da tua moral algo que te derrubasse, sabe? As pessoas às vezes até sabiam que era um mercado que era grande, que ia crescer muito, mas vinha aquele tipo de inveja, né? De inveja de falar, porra, mas esse cara tá fazendo um negócio que eu acho que pode dar certo. E a pessoa não quer que você dê certo. É aí que você tem que olhar nesse momento para o seu umbigo. Esqueci o que as pessoas falam. Essa é a dica para vocês. Né? Muita gente fala assim para mim, Hélio, eu não sei por onde começar, eu não tenho expertise, eu não tenho material, eu não tenho pessoas com quem conversar. Agora que eu entrei na comunidade, estou encontrando pessoas que têm a mesma ideia que eu. E, enfim, eu quero saber o que fazer para começar. Eu queria contar uma história para vocês. É uma parábola que eu vi há um tempo atrás, que, cara, marcou a minha vida. Ela vai marcar a vida de vocês. É sério, guarda essa parábola para a vida, tá? Então, um dia vocês contarem para os teus filhos, para os teus netos, que essas parábolas, elas falam muito, elas têm muito valor. Especialmente porque elas refletem, né, a vida cotidiana, refletem aquilo que a gente realmente vive. E eu gosto muito de ouvir essas parábolas e gosto muito de contar elas. E essa história se chama O Clube 99. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu contar por aqui, mas é uma parábola que diz o seguinte, que num tempo muito remoto, muito longínquo, tinha um rei. Esse rei tinha um castelo. E esse rei ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha serviçais, ele tinha pessoas que serviam ele tinha muito dinheiro, tinha toda a comida que ele quisesse, tinha transporte, suas carroças com seus cavalos, tinha seus servos, e ele tinha tudo o que ele precisava, e mais um pouco. O problema é que ele não era feliz. Ele não se sentia feliz. Um dia, andando pelos corredores do castelo, os braços lá por trás, né, andando e tal, ele se deparou ali com um faxineiro que estava limpando o chão, esfregando o chão com uma escova. E ele virou para esse faxineiro, o faxineiro estava subiando lá, esfregando o chão, não tinha visto o rei. E aí o rei chegou perto dele e perguntou: Senhor? E ele olhou assustado para o rei e falou: Oh, Vossa Majestade,
Aí o rei perguntou para ele assim: "O senhor é feliz?" Aí ele falou rapidamente assim: "Sim, sim, claro, eu sou feliz. Eu tenho um emprego digno, eu tenho uma remuneração, eu tenho uma casa para morar, tenho como, levar comida, alimento para os meus filhos e para minha família, então, sim, eu sou feliz". E o rei ouviu aquilo, voltou para os aposentos dele, chamou o braço direito e falou assim: "Mas, ô braço direito, como é que uma pessoa que não tem nada, absolutamente nada, tem um subemprego, consegue ser feliz? E eu que tenho tudo, eu não sou feliz?" E aí o braço direito virou para o rei e falou assim: "Ah, meu rei, mas é porque esse senhor ainda não faz parte do Clube 99." E aí o rei falou: "Mas o que vem a ser o Clube 99?" O braço direito falou assim: "Vamos fazer um teste, é um experimento. A gente vai pegar 99 moedas de ouro e a gente vai colocar na frente da casa desse faxineiro." E foi dito e foi feito. No dia seguinte, colocaram lá um saquinho de moedas de ouro, bateram na porta e foram embora. Quando ele abriu a porta, ele olhou, não tinha ninguém, mas tinha um saco lá. Ele pegou o saco, abriu o saco, esparramou na mesa e começou a ver, eram moedas de ouro. Ele chamou a mulher dele, rápido, os filhos, e eles começaram a contar, e disse: "Meu Deus, não é possível que alguém tenha largado tanto dinheiro assim na porta e ido embora." E ele começou a contar, uma, duas, três, quatro, 50, 95, 96, 97, 98, 99 e 99, e estava faltando uma moeda para 100 moedas. Ele não achava, e ele ficou desesperado. Ele começou a falar para os filhos: "Não, procurem, deve ter caído." E, enfim, não acharam a bendita da moeda de ouro, a centésima moeda que faltava para ele ser de fato um milionário. E sabe o que aconteceu? Quando ele voltou no dia seguinte para o trabalho, ele começou a ficar irritado, ele esfregava o chão, não mais feliz, dando valor para o que ele tinha, para o trabalho dele. Ele começou a dar valor para aquilo que ele não tinha, que era a única moeda de ouro que faltava para ele e que ele achava que ele ia ser feliz com aquela moeda de ouro. Ele já não dava mais valor para as 99 moedas que ele tinha. Qual que é a moral dessa história? Cara, se você tem um computador, você tem saúde, se você tem internet, você tem tudo nas mãos, tudo o que você precisa para dar certo. Aqui no cenário game, de fatos eletrônicos, aqui na nossa advocacia, ou em qualquer lugar do mundo, mas você precisa dar valor para o que você tem. E isso é o que eu aprendi ao longo desses 15 anos que eu vivi. Eu comecei com dificuldade e eu dava valor para aquilo que eu ainda não tinha. E eu ficava correndo atrás do rabo. Eu parei, eu falei: "Meu Deus, eu preciso dar valor para o que eu tenho agora. Eu tenho a minha OAB, eu tenho um escritório, eu tenho um computador, eu tenho internet, e eu tenho capacidade total de me engajar, de entrar para um mercado, uma comunidade, para que me permitisse, enfim, seguir aquele meu sonho." E, cara, às vezes a gente tem tudo que a gente tem, e a gente só não dá valor. Você tem as 99 moedas no seu bolso, mas às vezes você fica correndo atrás da única moeda que falta e que você acha que precisa para ser feliz. E não é. Essa moeda vai vir em algum momento, você pode ganhar mais 2, mais 100, mais 200, mas começa fazendo o arroz com feijão com o que você tem. E vocês que estão aqui hoje, por exemplo, estão acompanhando, me ouvindo falar, estão acompanhando o conteúdo que a gente está soltando, que vão participar da jornada, vocês estão nesse caminho, vocês estão no caminho certo. Vocês estão coletando material, estão coletando informação, estão estruturando essas informações que a gente dá de forma sucessiva na cabeça de vocês, de uma maneira que vai se tornando lógica. E quando você pega esse conhecimento e você começa a aplicar, é aí que você começa a ter os resultados. Então não fica correndo atrás da única moeda de ouro que falta. Para, respira, concentra e faz aquilo que tem que fazer. Escreve um texto sobre o cenário gamer, esportes eletrônicos, cria uma rede social, entra na comunidade, pega os materiais que a gente tem aqui no Discord, explora esses materiais, leia esses materiais, faz uma engenharia reversa, tenta entender o que eles querem dizer, o porquê que foram feitos, o que você pode melhorar, e vai se posicionando, vai criando conteúdo. Você precisa mostrar para as pessoas, se você quer atuar nesse mercado, o que você faz, o que você faz, e sem medo de crítica. Você vai ser criticado, porque as pessoas ainda acham que esse mercado é um mercado infantil, um mercado de criança, e é um mercado que as pessoas não veem. É como na aula passada, no encontro passado, que eu falei para vocês da Bitcoin, que aquilo foi uma lição para mim. Meus amigos investiram no Bitcoin. Eu falei: "Não, não, eu prefiro deixar, sei lá, R$ 100 na poupança do que comprar em Bitcoin, quando o Bitcoin custava 5 centes de dólar lá em 2004.
Se eu tivesse comprado, eu era rico hoje. Mas eu não comprei. E eu me arrependi. E eu falei, cara, não vou ter outro arrependimento assim. Quando eu for investir no meu futuro, eu vou investir de verdade, eu vou mergulhar e vou firme. E foi o que eu fiz no cenário gamer de esportes eletrônicos. É por isso que hoje o meu nome é o que mais se destaca dentro desse mercado. Porque eu faço isso há 15 anos e eu tenho divulgado isso. Mas ninguém me conheceria se eu não divulgasse o meu trabalho. São essas inspirações que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam. Perguntas, quem tem perguntas aí? E uma dificuldade, né, que muita gente também me fala, é muito legal, né, muitas vezes eu converso com vocês, muita gente confessa para mim, né, problemas que tem, problemas familiares, abre o coração mesmo, e cara, eu acho isso fenomenal, isso fantástico. E é uma forma, assim, de a gente trocar, né, figurinhas, trocar ideias, trocar conteúdos, porque todo mundo tem dificuldade, e esse é o espírito da comunidade, esse é o espírito comunitário. É um apoio recíproco, é uma ajuda recíproca, não no sentido técnico apenas. No sentido técnico, pô, tem uma galera aqui, cara. A galera dessa comunidade é legal porque, assim, tem um pessoal mais velho, que entende muito do direito, tem experiência na advocacia, mas não entende nada de jogos. Do outro lado, tem uma galera que manja muito de jogos, daí sabe tudo, de todos os jogos. Sabe como funciona um sistema de economia, sabe como funciona tudo. Conhece o mercado, os modelos de negócio, mas não tem experiência nenhuma com a advocacia. Então, ele se compensa, é um mercado que se compensa aqui dentro da nossa comunidade. Então, quando você precisa de alguém que manja de jogos, você vai encontrar. Quando você que manja de jogos, mas não manja da advocacia, você vai encontrar da mesma forma alguém que vai ser recíproco aqui na tua ajuda técnica. Mas a comunidade, ela é mais. Ela não é só ajuda técnica, do ponto de vista aqui acadêmico, mas é mais, é um apoio moral, porque esse mercado não é fácil, ele é tão difícil como qualquer outro mercado. E a diferença está na sua resiliência, na sua reinvenção, quando você consegue se reinventar. Estava conversando com um colega de vocês aqui, ele falou assim, cara, eu consegui fazer aqui uma prospecção, chegou um time aqui para mim, eles estavam cotando advogado, mantive um relacionamento, fui trocando ideia, de repente chegou um investidor, enfiou um dinheiro no time e falou assim, ó, agora você vem com a sua estrutura aqui para mim. Eu tenho o meu jurídico, eu tenho minha contabilidade, tenho tudo. E deixaram o colega de fora. Cara, é uma situação muito difícil. Isso requer algum traquejo dentro da advocacia. É amarrar o cliente, é fazer um contrato. Ainda que não seja um contrato de honorários, mas você faz um contrato, pelo menos, no mínimo, um contrato, um memorando de entendimentos. Para dizer que você já tem uma relação com esse time. Porque se eventualmente você tiver, por exemplo, prestado algum tipo de serviço que não tenha ficado tão claro, né, como você cobraria, etc., ainda se ajuiza uma ação de arbitramento de honorários para cobrar o que você fez. Esse traquejo você aprende na advocacia. Mas é difícil. E não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista moral. Porque uma situação dessa derruba o cara, às vezes o cara fala, porra, caramba, fica semanas vivendo isso. Isso é difícil. Mas quando compartilha, e essa dificuldade moral aqui dentro da comunidade, tudo se torna mais leve. Porque vê que as outras pessoas passam por situações difíceis tanto quanto ele. Dá para entender isso, gente? Eu sei, eu vejo aqui alguns rostinhos novos, eu vejo de pessoas que estão chegando aqui agora. Não sei a experiência de cada um de vocês. Tenho praticamente aqui 16 anos, esse ano vai completar 16 anos de formado, 16 anos que eu trabalho com esse mercado, 16 anos de atuação militando na advocacia, né, no começo encostando a barriga no balcão, vendo o processo, como eu comentei para vocês, escaneando o processo, primeiro copiando, né, primeiro eu copiava sentença, olha que loucura. Lá em 2003, quando eu entrei na faculdade, eu copiava a sentença na mão, cara, eu ia para o fórum, não tinha scanner, não tinha câmera, não tinha nada, daí uma sentença lá de 20 lá, passava o dia inteiro copiando, tinha que um bloco de folha, porque eu não tinha OAB de estagiário, estava no segundo ano, e aí eu não conseguia fazer carga do processo, e, enfim, tinha que me virar ali, né? Isso era muito difícil. Tipo, fazer na mão ali, não tinha jeito. Às vezes eu pedia para um advogado, o advogado fazia carga, né, como terceiro interessado, eu levava para o OAB, tirava xerox e voltava, mas nem sempre tinha essa disposição. Então você tinha que se virar, sabe? Se virar nos 30.
essas são situações que não são fáceis, mas a gente vivencia elas. E a gente acaba, enfim, passando por essa trajetória inteira até chegar no momento da sua profissão, ficar mais confortável. Hoje, eu me sinto, de certa forma, confortável. Porque, por exemplo, eu gosto de advocacia, eu amo advogar. Eu tenho peças que eu faço. Eu corrijo muita peça. Aqui no escritório, pouca coisa sai sem revisão. Minha, do meu sócio, tudo mais. Pouca coisa sai. Porque eu gosto de fazer isso. Né? E quando você tem amor pela sua profissão, você alia isso a um hobby, que, por exemplo, os jogos eletrônicos, e entende como fazer uma interlocução entre esses dois setores, né, o teu sucesso ele vem de uma forma mais rápida. Mas, assim, na minha profissão hoje, eu me sinto mais confortável porque consigo delegar, porque eu consigo me dar o privilégio, o luxo de, por exemplo, vir cedo para o escritório, fazer um horário alternativo, sair, sei lá, meio-dia, 1 hora, 2 da tarde, ir para academia, e aí eu volto para casa e eu continuo trabalhando de casa. Isso traz algum conforto para você, né? Eu posso buscar minha filha na escola, eu posso levar meu filhinho no clube. É isso que traz aqui quando você consegue levar a sua advocacia a um patamar que, assim, você consegue uma estabilidade. Tome cuidado com essas ideias de, assim, de crescer muito rápido, com essas ideias de trabalhar na praia com o notebook no colo, com as pernas para cima. Isso é ilusão, viu, gente? Não existe. Isso não existe. Isso é propaganda que aparece por aí. Tome cuidado. Esse mercado dos esportes eletrônicos, ele cresce, cresce exponencialmente. Você consegue multiplicar os seus honorários nesse crescimento. Depois que ele tiver uma estabilidade, você ainda consegue ter honorários bons, mas você tem que ter o teu nome consolidado. Né? É um mercado multibilionário, cara. Não tem como você entrar no mercado e não ganhar dinheiro. Uma vez um advogado falou isso para mim, ele falou assim para mim, ó, eu estava no estágio ainda, foi um tio de uma amiga, foi uma festa, ele trabalhava com direito administrativo, não me lembro o nome dele, mas a minha amiga falava assim, a Amanda dela falava assim, olha, meu tio tem muito dinheiro com direito administrativo, participa de licitação, não sei o quê, blá, blá, blá. E realmente, o cara chegava lá, os carros assim, né, umas naves e tal. E uma vez ele virou para mim e falou assim, cara, você quer ganhar dinheiro? É só você trabalhar no mercado com dinheiro. Simples assim. Aquele papinho na cabeça. Não faz sentido. Não. Então, quando eu encontrei esse mercado dos games de esportes eletrônicos, eu falei, cara, isso daqui faz sentido. O cara falou lá atrás, há anos atrás. Enfim, deu certo. Ó, a Soraya perguntou como prospectar os clientes, né, quem está no início. Soraya, tem toda uma técnica para prospecção de clientes, especialmente hoje em dia, nessa produção de conteúdo que a gente faz. Assim, é uma técnica, um traquejo, né, que você precisa só compreender uma lógica, uma ordem lógica. Não tem, assim, segredo. É simples de entender, mas você precisa executar, a execução dá trabalho. A gente vai ter outras aulas aqui nos nossos encontros pré-jornada, que eu vou falar sobre a prospecção de clientes, tá? Mas uma das formas, que hoje é bem eficaz, é a produção de conteúdo nas redes sociais. Não precisa você aparecer se você não quiser, dar as caras, gravar vídeo, não é necessário fazer isso. Tá? Tem outras redes sociais em que os players desse mercado estão presentes, eles consomem o conteúdo de algumas redes, e você só precisa ser assertiva na forma como você se posiciona. Né? Não adianta você simplesmente replicar matérias jornalísticas achando que aquilo é um conteúdo que as pessoas não veem, vão te... Não. Tem uma outra técnica, né, que a gente usa, que vai fazer com que você imprima uma autoridade para aquela pessoa que te assiste. Se você falar, por exemplo, sobre hackeamento de contas ou banimento de contas, né, você vai dar conceitos. O que é um banimento de conta? E publicar isso na sua rede social, você vai ter um engajamento muito baixo, quase nenhum. Por quê? Porque as pessoas que forem procurar isso, elas vão, assim, 3, 4 cliques achar bilhões de resultados no Google. Então não faz muito sentido esse tipo de conteúdo. Você tem que se posicionar como advogado. Se você for falar sobre banimento, tem que analisar um caso concreto e dar a sua opinião. Se posicionar. Porque isso ainda que a pessoa procure no Google, ela não vai achar com mais dificuldade, pelo menos. Essa é uma forma que você se destaca, que você aparece como uma autoridade, porque você dá a sua opinião sobre aquilo. É como um médico. O médico que dá opinião sobre uma existência de uma doença, ou não. Você não quer que o médico chegue lá e fique explicando para você o conceito de, sei lá, um câncer, porque é um câncer, né? Não é o conceito, né? O Gabriel perguntou, doutor, como obteve confiança para atuar em diferentes áreas?
visto que o cenário game engloba todas as áreas do direito. Por exemplo, quando o cliente trazia um caso inédito para o senhor, como dava a volta por cima? Que fantástico, Gabriel, sua pergunta, cara. Fantástico. E a resposta que eu tenho para te dar é: eu fazia sem confiança, cara. Sem confiança em mim. Eu confiava em mim. Eu confiava na minha análise da situação. Porque, assim, quando eu comecei, hoje já tem um pouco mais de material, mas quando eu comecei não tinha. E não tinha, e só não tinha material como havia uma resistência muito grande por parte, por exemplo, do Poder Judiciário. Cara, e assim, uma insegurança jurídica absoluta. Os contratos que a gente fazia, assim, totalmente atípicos aos contratos tradicionais que eram feitos, as relações jurídicas que se mantinham. A gente, para instrumentalizar as relações jurídicas por meio de contrato, era muito difícil no começo. Por exemplo, fazer um licenciamento de um software, né, era algo que ainda não era muito comum. Um jogo eletrônico é um software. Então, a gente tinha que se virar, de alguma forma, para conseguir instrumentalizar esse tipo de relação jurídica e ainda imprimir segurança para que lá na frente, se tivesse algum tipo de problema na execução do contrato, inadimplemento, etc., o cliente tivesse uma segurança. Agora, imagina, sei lá, ações judiciais, assim de, sei lá, derrubada de servidor pirata, que é uma ação muito comum, que aparece bastante para a gente. Cara, imagina você convencer o juiz, explicar isso para o juiz. Falou, juiz, aqui é um jogo eletrônico, esse jogo eletrônico, ele tem 10 mil jogadores online em tempo real. O problema é que criaram um servidor pirata, estão puxando, sugando esses consumidores aqui para levar isso daqui lá enfim, para um outro servidor que não tem nada a ver, só que é uma concorrência desleal. E aí você precisa materializar provas, precisa mostrar isso para o juiz. E aí, cara, tinha gente que tinha muita resistência, o juiz não entendia, não. E aí vinha despacho negando liminar, negando tutela, aí tinha que recorrer, tinha que agravar. E a gente foi construindo isso, né? E foi, assim, entre todas essas dificuldades que eu passei, que eu vi, que você vai encontrando o caminho certo, né? E é isso que eu compartilho aqui hoje. Porque se você for fazer a mesma, imagina assim, se você for fazer a mesma coisa que eu fiz durante todos esses anos, você vai levar o mesmo tempo que eu levei. Provavelmente, ou talvez um pouco menos, porque hoje tem mais material, mas você vai levar alguns anos para fazer exatamente o que eu tenho feito. Ao passo que você consumir esse conteúdo que a gente está tratando aqui, você vai diminuir esse tempo, você vai encurtar esse tempo e não vai errar. Essa é a grande ideia. Ah, o Igor, conheci um advogado que viaja o Brasil inteiro derrubando servidores e virou assunto nos grupos do Discord. Talvez seja eu. Aqui no nosso Discord tem o Black Hawks. Não sei se todo mundo conhece, mas o Black, vocês vão encontrar ele aqui, ó. Ele é um dos administradores aqui da nossa comunidade. Ele é programador e está desenvolvendo aqui para a comunidade um sistema de economia fantástico, cara. Vocês vão dar moeda cada vez que vocês contribuem com o servidor. Vocês vão ver que vai vir aí pela frente. E o Black, ele nos ajuda muito, né, na coleta de prova, materialização de prova. Inclusive, um dia que vocês começarem a atuar, é uma pessoa que vocês devem ter aliada ali, vocês para ajudar na atuação. Que isso é algo que, assim, também requer um conhecimento, né, além da própria advocacia. Você precisa entender um pouco de programação, para interpretar o que está acontecendo, e localizar, não é tão fácil. Não é tão fácil. Ontem eu estava gravando a atualização das aulas, né, de dopagem, sistema de dopagem. Cara, as pessoas não fazem ideia também do sistema de dopagem, porque não tiveram contato com isso na faculdade. A gente tem três tipos de doping nos esportes eletrônicos. A gente tem, em primeiro lugar, o doping químico, né, que é muito comum, por exemplo, no uso de vitamina. Muitos atletas usam dopamina, do sistema nervoso central, o cara tem uma atenção hiperconcentrada, o jogo requer reflexos rápidos e aquilo, assim, cai como uma luva para o jogador. Usa Ritalina, usa Venvance, usa outros medicamentos, outros princípios ativos. A gente tem o doping digital, que são os programas de computador, são hacks, são cheats que melhoram o desempenho e a performance aliás, do personagem do jogo. O jogo ele tem uma dinâmica. Ele foi moldado para ter uma dinâmica. Ele oferece tanto benefícios como desvantagens iguais para ambos os jogadores, para ambos os times. Então, por exemplo, se dentro da atmosfera do jogo de tiro, você dá um disparo e projétil, ele vai acompanhar ali uma lógica do jogo, dentro do ambiente. Se você altera um valor matemático por meio de um cheat, por meio de um hacking, atribuindo assim um pequeno valor para que o disparo seja mais rápido, você já desequilibra o jogo. Isso é uma espécie de dopagem eletrônica.
E hoje também, mas aí nos esportes eletrônicos está um pouquinho mais distante, mas pode acontecer, que é a dopagem genética. Dopagem genética é uma loucura, gente. É um tema, assim, apaixonante. Dopagem genética, cara, hoje a gente tem uma unidade de medida que é a menor unidade de medida do mundo, assim, que conhece, né, a ciência, que é o nanômetro, a nanotecnologia. Os caras conseguem chegar numa escala subatômica para, assim, para mexer na molécula do DNA. Então, eles pegam uma molécula, pegam os cromossomos, pega de dentro do cromossomo um pedacinho do DNA, pega um pedacinho do DNA, ele altera, ele faz uma pequena edição, e vai mudar o fluxo sanguíneo, e isso vai mudar completamente assim. Pode mudar, por exemplo, a respiração pode ser destruída por um jogador de futebol. Isso é uma alteração genética, né? É uma pequena proteína para mudar o fluxo completo do corpo humano. Isso está um pouquinho mais distante do cenário dos esportes eletrônicos ainda, mas logo logo vai aparecer. Outro dia teve um caso de um jogador que foi punido porque ele usou aqui entre a gengiva e o lábio, ele usou eu não me lembro o nome do produto agora, mas é uma espécie de um café, mas que era proibido pela ESIC, para dar uma atenção, redobrar a atenção, né? Ele tinha um efeito ali ativo. Enfim, o time foi punido por causa disso. Como será que funciona essa situação para os esportes eletrônicos? Será que tem punição? Que a gente segue? Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o Código Antidopagem? Será que a gente vai seguir o código específico lá da ESIC e das empresas que organizam os torneios? Será que é compatibilidade ou não compatibilidade? Tudo isso é um mercado dos esportes eletrônicos, cara. É um mundo de coisas. E você pode atuar nos comitês de integridade, de forma extrajudicial, se você não gosta do judiciário, prestando assessoria nesse sentido. Ah, a doutora Luana falou que teve o caso do jogador que estava mascando tabaco. Também teve, doutora. Eu não sei se você se lembra qual caso que eu estou falando. Cara, porque eu não me lembro nem o time, nem o jogador, nem o produto. Olha que coisa. Mas, enfim, era um saquinho que ele usava. Era um saquinho que ele usava, colocava assim, embaixo do lábio, né, entre o lábio e a gengiva. Parece que isso, enfim, trazia algum tipo de benefício ali para ele. Então, enfim, o cara passava a ter vantagem por causa disso. Era uma coisa muito louca. Enfim, essa foi minha trajetória aqui durante todo esse tempo, de 15 anos fazendo isso. E é um pouquinho dessa experiência que eu compartilho com vocês aí, talvez para inspirar vocês, talvez para afastar outras pessoas que não procuravam aqui, de repente, uma facilidade maior. Não tem facilidade, tem muito trabalho, mas é um trabalho gratificante. Tá legal? Hoje à noite a gente vai conversar com o Igor está aí presente, a gente vai bater um papo mais uma vez, ele vai falar com a gente sobre a comunicação eficaz que a gente pode manter com players do cenário, para que a gente possa ter melhores resultados na multiplicação dos nossos honorários. E é um encontro legal, vai começar às 20 horas e 7 minutos. Quem puder aparecer, apareça, vai ser aqui no mesmo lugar, no nosso Discord. E ele vai compartilhar um pouco das experiências, vai falar também do caso do Corinthians, que saiu aí no final de semana na imprensa. Boa, Igor. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Ó, a gente vai encerrar então aqui o nosso encontro de agora, às 20 horas e 7 minutos hoje. À noite a gente vai falar com o Igor. Enquanto isso, eu ainda preciso fazer aqui algumas revisões de prazo, preciso passar mais alguns prazos. A gente vai se encontrar então mais tarde. Então tá bom. Pessoal, obrigado pela companhia. A gente se fala às 20 horas e 7 minutos. Grande abraço, pessoal.